Olá pessoal, professor Juliano Ramos, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite a todos vocês. A vida é muito boa e com Deus sempre, mas sempre vai dar certo. Esse é o vídeo guia completo do iniciante Windows para o Linux, mas para você realmente aprender Linux. Então não vou falar só sobre migração, eu vou fazer uma migração explicando muita coisa. Então você vai sair daqui com um conteúdo muito grande. Eu digo para você, que eu já ministrei aula em várias universidades, que o conteúdo daqui vai muito além do que um semestre inteiro de uma faculdade sobre Linux. E você pode deixar aqui no comentário se eu estou falando a verdade depois de assistir esse vídeo. Eu tenho certeza que sim. Bom, primeiro de tudo eu vou ser bem franco e honesto, porque nem todo mundo, repito, nem todo mundo o Linux vai te atender no computador pessoal. Aqui a gente vamos falar um vídeo voltado para o Linux no computador desktop. E se você chegou nesse vídeo é porque de algum motivo o Windows não está te agradando, ou o Mac OS, os sistemas que são os sistemas operacionais mais utilizados hoje. A maioria das pessoas que vieram do Windows para Linux fizeram isso por alguns motivos. Primeiro, uma escolha pessoal, né? Ninguém está te forçando a vir para o Linux, a gente está mostrando o Linux, eu gosto de Linux, pode ver, eu tenho um pinguim, eu sou autor de vários livros sobre o Linux, eu tenho tatuado aqui no braço, aqui, ó, o pinguim do Linux aqui, o Tux. Então, mas não é por causa disso que eu vou abordar aqui de uma maneira como um fanático do sistema, não. Na verdade, eu vou mostrar para vocês que o Linux também não é para todo mundo. E assim eu evito bastante comentário aqui no canal de gente frustrada ao usar o Linux. Primeiro, muita gente que veio do Windows para o Linux fez isso porque quer aprender mais sobre sistemas operacionais ou que deseja trabalhar com o sistema operacional Linux. E eu falo para você, é muito legal trabalhar com Linux. Trabalho é remoto, grande parte dos trabalhos são home office, você vai ficar acessando servidores, você vai ser responsável por parque de computadores, é muito, muito legal. Alguns vieram porque querem um sistema operacional mais rápido e que consuma menos recurso de máquina, dá vida naquele seu computador legado que estava encostado, né? Mas aí eu vou falar sobre isso também, porque muita gente se frustra quando vai usar os sistemas Linux. Para aprender mais sobre sistemas operacionais, inclusive aprender mais sobre hardware, particionamento de disco, para aprender mais sobre segurança segurança da informação e usar um sistema que é comprovadamente um dos sistemas operacionais mais seguros do planeta, ou você veio aqui por curiosidade, porque acha bonito os sistemas Linux atuais, ou porque um monte de youtuber, assim como o professor, está ultimamente falando muito de Linux, né? O Linux está hipado, né? Alguns vão escolher o Linux por uma questão filosófica, a história do Linux que vem lá de trás dos sistemas GNU, de código aberto, pensamento de compartilhamento de informação. Seja qual for o motivo, muita gente vai acabar se frustrando ao começar o Linux, e eu vejo isso aqui nos comentários do canal. Por que elas não foram alertadas de uma coisa que parece óbvia, é óbvia, mas que vale a pena eu falar. O Linux não é o Windows. Repito, o Linux não é o Windows. É um outro sistema operacional, é uma outra forma de usar o computador e você vai ter que aprender, ter tempo para aprender como ele funciona e paciência quando não conseguir fazer as coisas com o sistema que você conseguia fazer de forma simples, porque você já estava acostumado com o seu sistema atual. É a mesma coisa de você estar acostumado a dirigir uma Kombi e de repente você vai dirigir um carro esportivo. Você vai ter ali muito mais função e talvez você vai falar, poxa, a Kombi me atendia muito bem, eu não consigo fazer muita coisa nesse carro aqui. Tá? Mas você vai ter que ter tempo para aprender a andar com aquele novo veículo. A mesma coisa, tá? Sejamos honestos. O Linux não é para todo mundo e eu vou já eliminar nesse começo de vídeo muita gente que às vezes tá com um pequeno desejo ali de usar o Linux no seu computador, mas vai acabar se frustrando. Por quê? Vamos falar sobre o pacote Microsoft Office, que muita gente usa, Word, Excel, PowerPoint. O Linux ele roda o LibreOffice, o OnlyOffice e o Microsoft Office Online, assim como qualquer aplicação online, porque precisa do navegador, é indiferente do sistema operacional.
Então o Microsoft Office Online, que tem lá Word, Excel, você vai rodar, PowerPoint, o Google Docs. Existem mais aplicativos Office que o Linux roda, mas eu vou falar dos principais. LibreOffice e OnlyOffice, versão offline. Online, Microsoft Office. Assim como o Windows, quando você não compra o pacote Microsoft Office, lá na instalação do Windows 11 fala, você quer comprar o pacote Microsoft Office? Se você não quer, ele fala assim, tudo bem, você pode usar o Microsoft Office Online, não vai ter os mesmos recursos, menos recurso, mas tem essa opção. A mesma coisa no Linux, você não vai ter como instalar o Microsoft Office, tá? Já, vamos eliminar aí. Então, o que eu recomendo? Antes de você sair formatando seu computador, se está com Windows, baixa o LibreOffice, vê se vai funcionar aquelas... eu tenho uma função específica no Excel ou no Access, e aí vê se funciona isso no pacote LibreOffice. Lá no LibreOffice também tem uma aplicação de banco de dados que é parecida com o Access, vê se vai funcionar. Funcionou perfeito no seu Windows, aí você migra para o Linux. Não funcionou, infelizmente, eu digo para você, ou felizmente para você, já estou dizendo isso, continua no Windows, porque não vai funcionar, tá? Ponto. O Linux não executa jogos .exe, até dá para funcionar, mas não é nativo, não vou ser fanboy aqui. Existe o Wine, que permite que alguns games, algumas aplicações funcionem no Linux. Tudo isso eu vou mostrar aqui para vocês. Nós vamos fazer a instalação de um sistema e mostrar. Repito, algumas aplicações, não são todas. Eu vou voltar àquela frase que eu disse. O Linux não é o Windows. Se você joga games pirata, que você baixa crack, e por mais que você veja tutoriais que parecem mais uma receita de criação de foguete da NASA, rodar isso no Linux, eu recomendo que você continue no Windows, senão você vai ficar frustrado, vai vir aqui no comentário, professor, meu jogo não joga, tal. Eu vou falar sobre mim. Eu mesmo só comecei a jogar, eu sempre gostei de jogar. Eu jogava no computador. Quando eu resolvi migrar para o Linux, para estudar o Linux, isso quando eu comecei minha faculdade de engenharia da computação, que aí eu tirei o Windows de vez da minha vida, eu falei, quero aprender mais sobre sistemas operacionais. E o melhor sistema para aprender sobre sistemas operacionais, inclusive para aprender como funciona o Windows, é o Linux, porque a gente tem acesso direto ali, de forma simples, a ver como é o uso de memória. Eu fui entender o conceito de swap usando o Linux, gerenciamento, particionamento de disco, dispositivos lógicos, tudo isso eu fui aprender no Linux. E aprendi muito sobre hardware usando Linux, configuração de dispositivo, tá? Então, essa evolução na faculdade, eu comecei em engenharia da computação, quando eu tive o despertar ali para o Linux, eu falei, sabe de uma coisa? Eu não quero mais saber do Windows e fui para o Linux. E aí eu abri mão de jogar. Então, o que eu fiz? Comprei um videogame. Quando chegou a Steam, que a Steam começou a revolucionar, né? A história da Steam é bem legal. A Steam ia ser mais uma loja lá no Windows. Não deu certo essa parceria e eles foram criar a própria loja de games deles e hoje está aí esse sucesso que né? Dá show na loja da Microsoft. E a Steam, ela está fazendo um trabalho enorme de portabilidade dos games para o Windows, mas não é todos os jogos que vai funcionar. Então eu repito, eu mesmo só vim jogar depois desse. Por quê? Porque o jogo para mim tem que ser uma coisa prazerosa, clicar e executar. Por isso que hoje eu gosto muito do Xbox Cloud da Microsoft lá, jogar online, que é o jogo via streaming, né? Só preciso de um navegador, clico lá e jogo. É assim que eu jogo hoje, tá? Porque eu não sou um jogador também muito assíduo. Agora eu gosto muito do game Euro Truck de caminhão. Então eu baixo ele pela Steam, funciona no Linux, é compatível com o Linux. Para mim tá ótimo. Então eu já digo, já olha se esse game X seu funciona. Se não funciona, se você não vive sem esse jogo, você não quer abrir mão desse jogo, eu abri mão de games para estudar. Mas cada um. Se é importante para você, continua no Windows para não se frustrar. De modo geral, se você gosta de fazer download de coisas pirata, baixar toneladas de arquivos EZ no seu computador e instalar, não vem para o Linux porque isso não vai funcionar, tá? Beleza? Continuando, o Linux é mais rápido do que o Windows, então muita gente vem para o Linux porque ouviu a propaganda em canais do YouTube e talvez eu mesmo, estou sendo o mais honesto possível porque eu já errei muito em anunciar o Linux aqui no canal. Em forma geral, sim, o Linux,
Hoje em dia as distribuições de Linux, que é o sistema operacional completo que você instala no seu computador, chama distribuição. As distribuições de Linux, elas costumeiramente são mais rápidas do que o Windows, se a gente levar em comparação os dois sistemas. O Linux também ele funciona em tudo que é a internet das coisas, IoT, né? Dispositivo das coisas. Então, nessas IoTs da vida, o Linux roda em qualquer dispositivo. Tem até uma piada que o Linux roda até em batatas. Então, daí eu acho que dessa piada, muita gente acaba, youtubers e tal, falando: o Linux roda em tudo, até em batata. Então a pessoa pensa que vai pegar aquele computador que está jogado lá no quintal, que é um 486DX266, que aperta o botão turbo fica 100, e vai ligar, vai instalar aí o Ubuntu, a última versão, vai rodar e ainda as pessoas vêm reclamar que, olha, professor, o meu sistema instalei o Linux está muito lento. Aí você pergunta, quanto você tem de memória no seu computador? Tenho 2 GB, 3 GB de RAM. Bom, então tá. O Linux é um sistema operacional moderno. Então as distribuições atuais, elas têm o desktop environment, né, o ambiente gráfico. E aí sim você precisa ter um computador, vamos ser sinceros, pelo menos no mínimo hoje, eu já falo assim, 8 GB. 4 GB é o básico para você abrir o navegador de internet. 8 GB é o que o computador tem que ter. Lamento se seu computador tem menos do que isso. Existem distribuições Linux específicas para computador antigo. Sim, tem. A gente tem, por exemplo, uma chamada Lubuntu. É legal. Tem várias, Small Linux, tem várias distribuições feitas para quem tem pouquíssima memória RAM. Então tem um projeto social lá que os computadores têm 4 GB de RAM, dá para rodar Linux, legal para o pessoal trabalhar, aprender e tal. Mas você quer ter mesmo uma sensação de um sistema operacional moderno, com as interfaces mais bonitas que a gente tem hoje, que é o ambiente GNOME ou KDE Plasma, no mínimo vamos colocar 4 GB, mas eu repito que para mim tem que ser no mínimo 8 GB aí, é o equipamento que eu compraria para minha família lá, para meu pai usar para fazer os trabalhinhos da igreja, já uma máquina de 8 GB. O Linux pode não funcionar no seu computador, então aqui eu já vou eliminar mais algumas pessoas também. Lembre-se, um computador pessoal, a gente chamava de máquina cinza, né? É montada com peça de tudo que é tipo. Então se o cara monta lá a fabricante, ou se você comprar um computador, você montar, você pega a placa-mãe de uma marca, memória de outra, placa de rede de outra, vídeo de outra. E aí, o Linux ele possui uma compatibilidade praticamente com todos os equipamentos atuais. Mas pode ocorrer de o seu hardware simplesmente não funcionar. E normalmente esses equipamentos, por exemplo, uma placa Wi-Fi genérica que você comprou lá na Amazon, o fabricante lá no site vai deixar lá somente o Windows, o download, já que é o sistema mais usado por computadores pessoais no mundo, não deve ter uma equipe de desenvolvedores nem para fazer o driver ali para Linux, então não adianta, não vai funcionar. Você vai ter duas opções, ou vai trocar o hardware, ou não vai utilizar porque não vai funcionar e fica no Windows. E estamos sendo sinceros, tá? Mas o Windows tem mais drivers do que o Linux. Drivers é os softwares para fazer um determinado hardware funcionar. O Linux hoje vai funcionar, repito, na maioria dos computadores. Muito provável que o seu computador vai funcionar de boa aí com o Linux. Eu nunca tive problema assim, de drivers, 10 anos aí, tudo que eu já rodei funcionou. Algumas placas, por exemplo, a gente tem no Linux, e eu vou ser honesto com vocês, ainda placas NVIDIA mais modernas, apesar que o driver já está melhor, mas assim, não vai funcionar tão bem quanto no Windows, principalmente em games. No uso computador desktop normal, vídeo, tal, beleza. Mas para games, o desempenho dessas placas NVIDIA funciona melhor porque os drivers foram desenvolvidos e otimizados para o Windows. É culpa do Linux? Não, é culpa do fabricante que não abre o código para que a gente utilize no Linux, tá? Mas, diferente que a culpa, não vai funcionar igual. Então, se é um cara que joga muito, você precisa de muita placa de vídeo funcionando perfeito, sua placa de vídeo é NVIDIA e tal, no Windows talvez, mas ainda vale o teste, mas talvez no Windows vai funcionar melhor. Então, não adianta ficar batendo cabeça com isso. Instalar drive no Windows. Eu recomendo. Então, o que eu recomendo? Você pega um pendrive, por exemplo, do Ubuntu, que é o sistema que nós vamos falar hoje, e mostrar e trabalhar nele.
Você pega ele, ele roda via pendrive, não precisa instalar no seu computador. Faz o teste, sobe ele via pendrive no seu computador, coloca lá para iniciar pendrive, coloca testar o Ubuntu e vê se vai funcionar o hardware. Vale lembrar que quando você está testando via pendrive, o desempenho não vai ser o mesmo do que você está rodando instalado na sua máquina, já que a velocidade do pendrive não é a mesma velocidade de um SSD e tal, tudo mais, né? Então você não vai ter o mesmo desempenho. Só que o que você faz? Sobe o sistema via pendrive e vê se está funcionando o hardware, o som, a placa de vídeo, se funcionou legalzinho, o Wi-Fi, funcionou tudinho, a placa lá, a internet, tá tudo ok? Beleza, você vai instalar e vai usar sem problema. Não funcionou, o som não está funcionando, tá uma porcaria, tal, nem instala. Já vai e coloca aqui nos comentários. Às vezes é um comandinho simples, às vezes é uma ajuda simples, vai funcionar, tá? Mas antes de você se frustrar, ou às vezes você vai trazer aqui o hardware que você utiliza e alguém já pesquisou e vai falar para você, ó, não funciona, cara. Beleza? Hardware que eu recomendo para o Linux. Intel funciona muito bem, qualquer notebook que usa Intel, notebook Samsung, por exemplo, usa Intel, é o que eu tô, esse notebook aqui, tudo Intel. AMD funciona sem problema, placas de vídeo e tal. Impressora, minha impressora ali atrás, HP, excelente, as últimas impressoras todas funcionam via Wi-Fi, facílimo de configurar no Linux. Tá? Epson, inclusive vou fazer um vídeo só sobre impressora aqui, porque é muito fácil de configurar, não tenha medo não. Epson, no geral, impressoras Wi-Fi, funciona tudo legalzinho, tá? E faço o teste via pendrive antes mesmo de você fazer a instalação, para não se frustrar. Antivírus no Linux. O Linux não precisa de antivírus para computador pessoal, ponto. Tá? Eu nunca utilizei antivírus em qualquer distribuição Linux que eu utilizo em computadores em casa. Normalmente, quando a gente usa um antivírus no Linux, é para detectar vírus, para evitar que leve para outra máquina. Tipo, eu já usei antivírus para passar em pendrive para detectar vírus de um Windows, para que eu não use aquele pendrive numa máquina Windows e às vezes o pendrive está contaminado. Mas no Linux não precisa, isso porque a política de criação do sistema operacional Linux é muito segura. Você precisa de permissão para tudo. Para rodar qualquer aplicação no seu computador precisa de permissão de administrador. Diferente do Windows, que roda muita coisa na camada do kernel do Windows, o Linux não. Você tem ali muita separação de configuração e tudo mais, e essa questão de usuário e permissões. Isso é muito comum no Linux, você vai aprender muito sobre permissão no Linux. E aí, você não precisa de antivírus, ponto, tá? Para o seu computador pessoal. Qual distribuição de Linux escolher para você que está iniciando no Linux? Bom, a gente vai iniciar pelo Ubuntu. E isso porque, olha que eu colaboro com projetos nacionais aí como Big Linux e tudo mais, mas eu vou ser honesto para você que está iniciando, padrão em faculdades, a gente começar pelo Ubuntu. Isso depois você escolhe, mas você tem o direito de escolher a distribuição e você vai saber o que é a distribuição que você quiser. Não precisa vir no comentário, eu recomendo essa, eu recomendo essa. Eu vou essa porque eu tenho uma base para escolher o Ubuntu para você iniciar. Eu vou explicar para vocês. Primeiro, ele possui um facilitador para instalar codecs e drivers proprietários. Então, durante o processo de instalação, tem uma facilidade ali para você instalar codecs para funcionar qualquer tipo de áudio e vídeo e também drivers proprietários para aquela sua placa de Wi-Fi funcionar e tudo mais. Alguns drivers são proprietários e ele faz essa instalação automaticamente para você. Você não precisa ficar instalando o drive, baixando, tal, configurando nada disso. Ele possui uma empresa que ganha dinheiro com Linux e por isso focado em Linux servidores, empresas, né, que é a Canonical, que criou o Ubuntu, e por isso existe um incentivo em manter tudo funcionando de forma segura. Seu grande marketing é ter o Ubuntu rodando em milhares de computadores e ser um sistema operacional seguro. Então a Canonical ela ganha dinheiro implementando nas empresas o quê? O Linux, servidores, isso que ela oferece nas empresas, e suporte para esses sistemas, além de outros serviços, claro, mas o Linux, a administração de servidores Linux é o máximo, o que ela ganha mais dinheiro. Então se ela não tomar conta da parte de segurança do Ubuntu, que está rodando em milhares de computadores hoje, e tiver vírus aí cada vez mais, malwares e tudo mais, você vai perder a confiabilidade que a empresa vai querer utilizar ele. Então, tem essa empresa por trás.
Usar distribuição de comunidade é legal, é ótimo, mas essas distribuições elas podem ter uma questão política e tudo mais. Quando você tem uma empresa ali por trás que é o capital, você sabe que você está mais ou menos garantido. Claro, vou botar a mão no fogo por nenhum sistema. Mas isso é só um ponto. Continua. O sistema de gestão de pacotes do Ubuntu é .deb ou Snap também, né? Os dois. E é o mais comum no mercado, é o tipo de software mais comum que as empresas criam aplicações para ele, é o mais simples da gente começar a aprender gestão de pacotes. Vale lembrar, depois que você começar a aprender aqui o Ubuntu, você fica livre para se aventurar com outros sistemas. A maioria dos tutoriais de instalação de aplicativos ou de configuração de servidores vai ser para o Ubuntu na internet. Basta você jogar no Google, instalar a impressora no Linux, você vai ver que vai ser para o Ubuntu, na grande maioria. É fácil entender o funcionamento e a instalação de programas. É fácil instalar, remover programa no Ubuntu, então a gente vai começar aprendendo por ele. Nem toda distribuição é simples assim. A versão LTS que é uma versão do Ubuntu para longo prazo de uso, que é a versão que eles priorizam a estabilidade do sistema, você vai poder ter suporte até 11 anos aí, na questão de segurança. Então você vai instalar hoje e esquecer o sistema, então é um sistema bastante estável. A empresa tem um sistema que é mais utilizado, no caso a Canonical, né, por desenvolvedores, programadores. A maioria dos programadores escolhem o Ubuntu justamente por essa facilidade de instalar as ferramentas como Python e etc. É uma das distribuições mais usadas na faculdade para o aprendizado do Linux, então muito provável na sua faculdade você vai ver o Ubuntu, ou Debian, que também tem uma base de pacote .deb, e ela é recomendada para o estudo da certificação LPI, recomendada pelos instrutores, porque a própria LPI fala que ela é indiferente da distribuição de Linux. A certificação do Linux se chama LPI, Linux Professional Institute. Você faz uma prova para você ser certificado. E a própria certificação ela fala que ela não tem nenhuma distribuição queridinha ali para você fazer a prova. Mas muita parte do conteúdo voltado com o Ubuntu você consegue estudar melhor os caminhos de arquivos de configuração que a LPI cobra, é padrão ali no Ubuntu. Então os instrutores que ministram treinamento de LPI vão concordar comigo. Bom, seguindo aqui, então bora lá, vamos começar de fato a brincar, né? Eu vou partir do Windows, eu tenho o Windows numa máquina virtual, para aquela pessoa, como eu começo no Windows, a ter os primeiros passos para o Linux, e depois a gente vem para o Ubuntu. Eu estou com ele instalado, inclusive, na minha máquina, tá? Então, o primeiro passo, lá no site do ubuntu.com, você vai ter aqui o site, né, explicando o sistema. Você tem aqui o Get Ubuntu, você vem aqui, ó, Download Ubuntu Desktop. Download Ubuntu Desktop. A versão que nós vamos usar nesse primeiro contato inicial com Linux vai ser esse cara chamado Ubuntu 24.04 LTS. Vale lembrar que aqui, ó, o mês de lançamento e o ano de lançamento. E ele fala aqui, ó, o Ubuntu LTS, na verdade eu falei 11 anos, mas é 12 anos, ó, quando você ativa o Ubuntu Pro, que é uma ferramenta para pacotes de segurança, e até 5 computadores de forma gratuita a Canonical permite que você utilize. Então, 12 anos de suporte. Download está aqui ele fala um pouquinho mais do que ele requer: 4 GB de memória RAM, 25 GB de espaço, tá? Eu já vou para 8 GB para rodar legal, mas 4 GB você vai ser capaz de rodar o sistema. Beleza? Tá. Então, antes da gente iniciar, eu quero falar aqui da minha escola de Linux, que é o site certbest.com.br, tá? Então você vai acessar aí o site certbest.com.br. Eu estou aproveitando para dizer para vocês, ó, acaba agora, no dia 30, essa promoção, que é a nossa Black Friday, R$ 249, você vai ter para sempre. Então você vai pagar uma vez só, e você pode pagar em 3 vezes de R$ 83 por hora. Estou aceitando boleto bancário ou Pix por hora, tá? Mas vai ser só esse mês, o valor é esse. E aí você vai ter acesso a todos esses cursos
e conteúdo exclusivo. Conteúdo como esse vídeo, sempre quando eu acabo o vídeo aqui para vocês, eu continuo o vídeo com make-off, explicando mais coisas, e é um vídeo exclusivo, premium, que só tem quem é aluno. E também alunos têm cursos gratuitos, tem algumas coisas grátis que você pode conhecer. A Biblioteca Digital, tem uma revista mensal sobre o Linux, e um curso completo de Shell Script, linguagem de programação Shell, gratuito também para você fazer. Então pode ir lá no searchbash.com.br e fazer esses cursos para conhecer a plataforma. A plataforma é muito conteúdo. Eu gravo conteúdo basicamente todos os dias. Tenho trabalhado aí em torno de 16, 17 horas por dia e muito material. Legal? Bom, fica essa dica, vamos seguir. Eu vou abrir numa máquina virtual o Windows, para a gente começar a partir do Windows, já que a maioria das pessoas que estão vindo para esse vídeo aqui, elas utilizam o Windows, né? Então eu vou abrir o Windows e a gente começa a dar os primeiros passos para aprender como baixar, gravar o pendrive aqui dentro do Windows mesmo, tá? Então vamos subir nessa máquina virtual aqui e começar a dar os primeiros passos por aqui. Pessoal, fica essa dica incrível de você vir estudar comigo. Vai lá, searchbash.com.br, sem compromisso, acessa o site, olha a minha proposta. Quer estudar Linux? Lá vai ser o canto do administrador, porque você paga uma vez só, R$ 249, e você vai para sempre ter acesso ao conteúdo novo, tudo que eu estou gerando. E também a gente tem um grupo no WhatsApp que está fantástico, a gente conversa todo dia tem coisa nova, assunto novo que a gente discute. Então, se você quer ser administrador de sistema, lá é o caminho para você. Bom, beleza, tô aqui no Windão, aqui, velho de guerra, beleza, vamos abrir o navegador do Windows e vamos, beleza, não vou atualizar agora não, vamos lá para o site do ubuntu.com. Então vamos baixar aqui no Windows, né, você vai vir aqui, get Ubuntu, e vai fazer o download aí do Ubuntu, beleza. Espera carregar aqui o download. Tá. Enquanto ele faz o download ali, qual a forma correta de eu gravar um pendrive para conhecer o Ubuntu Linux? Um software legal que funciona de forma simples e eu recomendo é o Balena Etcher. Tá? A resolução aqui do Windows não está muito boa, mas vamos acompanhando aí. Você vai vir aqui site Balena Etcher, você vai baixar aqui download para o Windows e vamos baixar ele aqui para fazer a instalação aí correta. Então aqui o Balena Etcher, deixa ele terminar aqui, vamos instalar ele aqui na nossa máquina. Balena Etcher. Não se preocupa com a resolução aí do Windows, que eu baixei a resolução porque eu estou rodando a máquina virtual, para o desempenho ficar melhor, então tá meio ruim de ver, né, o texto aqui, né, não tá com uma boa resolução, mas tranquilo, tá dando para ver o essencial aí. Bom, instalou aqui o Balena Etcher. Olha lá, essa é a aplicação. Como funciona para você instalar? Eu vou até cancelar aqui o download, porque eu não vou na máquina virtual criar aqui o pendrive por aqui. Então, cancelar. Você vem aqui, ó, Flash from File. Você vai apontar para a imagem que você fez download do Ubuntu, vai ser Ubuntu alguma coisa, 24, ponto ISO, né? ISO é o formato de imagem. Clicou Select Target, você vai clicar, vai apontar para o seu pendrive, que vai ser unidade provavelmente D. Olha o tamanho aí do pendrive, né? Tem que ser um pendrive pelo menos acima de 8 GB. E depois você clica em Flash para gravar. E espera, ele vai gravar o pendrive de forma bootável. Agora você vai desligar o seu computador, né? Então vamos desligar aqui. Colocar o pendrive na sua máquina e ligar seu computador de forma com que inicie, né, via pendrive. Então você vai ter que entrar na BIOS do seu computador, no setup, né, e configurar para entrar. Deixa eu ver se essa máquina aqui eu consigo. Não, é muito rápido, eu não consigo
não consegui entrar na BIOS aqui do VirtualBox, que é muito rápido. Vou tentar aqui fazer um reinicio, porque é mais ou menos igual a BIOS aqui que provavelmente você vai ter no seu computador. Então deixa eu fazer um reinicio pela máquina aqui. É muito rápido, eu não consigo entrar. Então o que acontece? Você vai entrar na BIOS do seu computador. Se tiver dúvida, é o que mais tem aqui na internet. Você coloca na internet, mesmo que seja do tutorial de Windows e tal, você coloca como configurar a BIOS, se você não sabe, para iniciar via pendrive. Você vai ter vários vídeos aí, tá? Basicamente você vai organizar a ordem de boot lá do seu computador para iniciar pelo pendrive. E aí você vai iniciar pelo Ubuntu, né? Eu vou configurar a máquina do Ubuntu aqui para uma máquina virtual, para a gente fazer a instalação, tudo pela uma máquina virtual. Se você quiser usar uma máquina virtual no seu Windows para conhecer primeiramente o Linux por uma máquina virtual, tudo bem, você pode instalar aí o VirtualBox, o site lá do VirtualBox, o download é gratuito, para começar a testar. Só que eu não recomendo, inclusive tem o WSL para a gente começar a aprender no Windows, utilizar uma ferramenta ali para linha de comando, mas por que eu não recomendo? Que se você quer de fato migrar para o Linux, é porque você quer instalar mesmo numa máquina, quer testar, quer usar, quer ter dificuldades para aprender. Eu só aprendi de fato a usar bastante o Linux no computador pessoal. É claro que servidores é outra coisa, tá? Eu vou explicar essa diferença entre computador pessoal e trabalhar com Linux servidores. Mas usar o Linux ajuda para quem quer aprender a trabalhar com Linux. Se você quer mudar de emprego ou de área, né? E trabalhar com Linux, como eu trabalho, você usando o Linux diariamente ajuda, por quê? Porque você já vai aprender a instalar pacotes, resolver um monte de conflitos que às vezes no servidor é parecido ali na instalação de controle de dependência, entender funcionamento, gestão de permissão de arquivo, tudo isso pode facilitar. Mas vale lembrar, o servidor é um outro mundo, computador pessoal, a ideia é facilitar a vida do usuário. Bom, máquina virtual aqui eu vou criar um Ubuntu aqui para a gente fazer a instalação, que é a mesma coisa de instalar ele real na máquina. Eu disse que é legal você instalar a sua máquina até porque o desempenho é melhor. Na máquina virtual o desempenho é limitado. Linux Ubuntu, eu vou definir aqui 5 GB para essa máquina virtual. Eu vou colocar 3 processadores de núcleo aqui. Beleza, eu vou colocar que vai ter 100 GB de espaço. Esses números da máquina virtual aqui é porque é baseado no que eu tenho aqui, mas você pode colocar só 4 GB se você quiser numa máquina virtual. Eu não recomendo instalar, eu recomendo que você instale mesmo na máquina real, que aí você vai ter um desempenho bacana, tá? A máquina virtual o desempenho não fica tão bom. Mas eu vou mostrar a instalação. Depois que eu fizer a instalação, o resto do sistema eu mostro por aqui, porque eu de fato estou usando o Ubuntu aqui. Ele é meu sistema raiz aqui, sistema base, né? Então a primeira tela aqui, quando você colocar o pendrive no seu computador, a primeira tela que você vai chegar é essa daqui, ó, que vai ter try ou install Ubuntu, tá? Então a gente vai aqui try, testar o Ubuntu, né? E tem que ter paciência, que essa versão 24.04 ela demora bastante para fazer a primeira inicialização. E vai rodar via pendrive, então o desempenho não vai ser também igual quando você instalar no seu computador, o desempenho vai ser bem melhor. Então você pode testar via pendrive para fazer o quê? Aquele teste que eu disse, do hardware, ver se está funcionando o som, ver se está funcionando a sua placa de conexão de internet, está tudo funcionando legalzinho, você vai instalar. Mas o desempenho você vai perceber que quando você instalar na sua máquina, o desempenho vai ser outro. Vai ser muito melhor, tá? Então deixa eu carregar aqui o sistema. A primeira inicialização demora um pouquinho. E aí ele vem aqui, ó, preparando o Ubuntu. Você tem duas opções aqui. Você tem a opção de testar ou fazer já a instalação. Tá? Deixa ele carregar aqui. Deixa eu aproveitar e terminar de tomar meu cafezinho.
idioma, eu vou colocar aqui português Brasil. Próximo. Acessibilidade aqui, já vou fazendo o instalador, tá? Acessibilidade na instalação, não quero. Vou dar próximo. Escolha o layout do teclado, português Brasil. Você tem uma área para testar o teclado, basicamente eu coloco esse cedilha aqui. Funcionou, basicamente está funcionando. Próximo. Conexão com a internet, usar cabo, né? O meu computador está conectado aqui, é virtual, né? Então via cabo, beleza? E aí ele te faz as perguntas aqui. As perguntas aqui, se você quer experimentar, ou seja, usar o Ubuntu sem precisar instalar, se você quiser fazer aquele teste que eu disse, você pode vir experimentar. Eu vou colocar experimentar primeiro para mostrar para vocês que aí ele está rodando aqui, seria rodando via pendrive, tá? Aí você pode vir aqui, ó, ver se o áudio tá legal, se a conexão de internet, testou aqui, legal, o sistema está funcionando. Claro que eu disse, o desempenho não vai ser igual, né? Vamos inclusive mudar aqui a resolução, vem monitor, vai abrir aqui display. O idioma também não vai estar configurado, tá? Vai estar em inglês as coisas, porque só quando você instalar que instala o pacote de idioma. Então você não vai ser a mesma coisa, a mesma experiência do que instalar no computador. Aí a gente vai ver isso, ó. Então coloquei aqui a resolução, beleza? Tá ótimo aqui. Agora eu quero realmente instalar, então tem aqui o ícone para instalar, ó, instalar o Ubuntu, né? Então eu vou dar 2 cliques no ícone aqui para fazer iniciar a instalação, que é aquela mesma tela que a gente estava. Então a tela volta aqui, escolho o idioma, português Brasil, vamos avançar, não vou querer acessibilidade na instalação, vou avançar, português Brasil, vou avançar, conectar a internet, avançar, instalação interativa. A instalação interativa é a opção que a gente escolhe. Instalação automatizada é quando já é um pouco mais avançada, que você já tem um arquivo de configuração, você pode repetir esse arquivo para fazer outras instalações em outros computadores. Então aqui nessa etapa nós vamos optar aqui pela instalação interativa, vou dar um próximo, tá? Vocês vão ver que o processo de instalação dessa distribuição Ubuntu Linux, aliás, vale um bate-papo aqui rapidinho. Não, na hora que estiver carregando ali, eu explico o que é Linux de fato, o que é distribuição de Linux. Que eu sei que quando a gente está iniciando, muita gente tem dúvidas sobre isso. Eu mesmo tinha lá atrás, tá? Instalar software proprietário recomendado. Eu vou colocar aqui instalar os devs de terceiro. É isso que eu disse que já facilita a vida para você que está iniciando. Ele vai instalar drives de terceiros, Wi-Fi, placas gráficas. Incluindo, mas não limitado a drivers NVIDIA e similares. Baixar e instalar suporte para formatos de mídia, que inclui os codecs. Então isso daqui já facilita bastante a vida, que já vai vir com os codecs para diversos formatos de áudio e vídeo. Vamos dar um próximo. Como você deseja instalar o Ubuntu, que é a parte de disco, né? Existe diversas formas da gente fazer a instalação, porque o Linux ele não fica restringido ali a um único sistema de formatação de arquivo. Por exemplo, no Windows a gente só tem o NTFS. No Linux a gente pode instalar em outros sistemas de arquivo. Tá? A gente pode utilizar uma tecnologia chamada LVM, que vem de Logical Volume Manager. Essa tecnologia ela permite que quando você tiver mais discos, esses discos eles vão se acoplando, fazendo uma grande massa de dados. Então, por exemplo, vamos falar de uma forma bem simples de entender. Você tem aí um SSD de 200 GB. Esse SSD de 200 GB está chegando ao seu tamanho total. Se você colocar um outro SSD de 200, com a tecnologia LVM, dá para a gente acoplar para aparecer para o sistema operacional que é um único disco de 400. No Windows, por exemplo, se você tem lá o disco C de 200 GB SSD e ele está chegando ao máximo, quando você colocar vai ter que ser unidade D ou E e tal. E sempre na hora de você salvar, você tem que ficar mudando lá, gravar no disco D, disco E. Ou seja, não vai fazer parte do tamanho do sistema operacional aquele disco, mas sim um disco à parte ali usado para backup. Tá? Aqui você vai aumentando. Mas é claro que essas tecnologias você vai aprendendo com o tempo. Lá no meu curso eu explico tudo isso. Tá? No meu curso nível básico, quem faz comigo um curso chamado Linux Essential, ele já termina o curso nível básico sabendo muita coisa de administração de sistema.
Mas só nessa aula você vai ver que você vai aprender muito mais coisa aqui do que um semestre inteiro da faculdade aí, quem faz a análise de sistema, administração. A não ser que você tenha um professor muito bom, um professor que gosta de Linux, como eu, quando ministro, eu faço. Aí eu faço top ali, quase uma certificação LPI dentro da faculdade. Bom, recursos avançados aqui, então você tem essa opção, você pode usar criptografia no disco. Criptografia seria o caso de alguém, por exemplo, furtou seu notebook. Ele não vai conseguir iniciar o Linux, porque ele vai ter que ter uma senha do disco. Ah, mas se ele tirar esse HD e colocar em outro computador, ele vai conseguir ver? Não, porque também tem uma senha. Todos os arquivos estão criptografados. Beleza, mas a gente vai seguir um padrão. Vamos começar do básico. Então a gente vai deixar só apagar o disco, instalar o Ubuntu, vamos dar um próximo. E aí vai vir as configurações de conta. No caso, se você estiver instalando diretamente na sua máquina, você vai a mesma opção, apagar e instalar. Por quê? Ele vai apagar todo o disco, vai tirar o Windows aqui, atenção. Durante o processo de instalação, se você quer instalar junto, lado a lado, que a gente chama de dual boot, vai ter uma opção aqui mostrando que você tem o Windows e vai falar, quer instalar do lado do Windows? Dá para instalar. Mas o recomendado é que a gente apague, formate. Por quê? Para que você venha de fato a migrar e estudar e aprender com os erros e ter aí como base um único sistema operacional. Essa é a dica que eu dou para quem quer aprender de verdade. Aqui é configurar sua conta. Então, seu nome, então vou colocar lá meu nome, Juliano Ramos. O nome desse computador que vai ser identificado na rede, eu vou colocar aqui CertDash, o nome lá da minha escola. O nome do usuário. Esse nome do usuário você não pode esquecer e nem essa senha, porque será a senha usada para a administração do sistema. Solicitar minha senha para entrar. Eu não uso o Active Directory, então vou deixar a senha aqui. Vamos simplesmente colocar a senha e seguir. Aqui a localização. Vamos apontar para o nosso fuso horário, que é São Paulo, América, São Paulo. Vamos seguir. Ele me dá um resumo do que vai ser feito. Vamos clicar em instalar e aguardar o processo de instalação. Nesse ponto eu faço uma pausa no vídeo. Eu não edito o vídeo, para quem assiste já conhece o canal. O meu canal eu vou gravando o vídeo como se fosse uma live. Se acontece erros, eu resolvo o erro aí junto com vocês. Então eu não edito o vídeo. Mas eu dou pausas em momentos como esse de instalação. Apesar que nós vamos ter um bate-papo enquanto isso aqui, eu vou explicar um pouquinho do Linux. Aproveito, pessoal, ó, se inscreva no canal, né? Porque tem muita gente que assiste meu canal e poucos que se inscrevem. Um cafezinho, sempre café para instalação. For instalar, essa é uma dica de ouro. Traz um cafezinho assim, você não fica estressado, não fica acompanhando aqui, deixa rolar. Bom, o que é distribuição de Linux, o que é o Linux? A gente sempre fala para facilitar Linux, eu coloco até os títulos aqui, sistema Linux, tal. Eu evito falar distribuição porque muita gente ainda não sabe o que é uma distribuição de Linux. O Linux em si, ele é o kernel, ele é o núcleo do sistema operacional. Então o Linux ele está rodando no background aí, digamos que você não vê o Linux, ele está simplesmente funcionando, ele faz o gerenciamento de memória, ele faz o alocamento dos arquivos, ele faz o hardware da sua máquina funcionar, o som aqui, a câmera, tudo isso é o Linux que está operando por trás. Acima do Linux nós temos o modo que a gente vai interagir com o sistema. Então a gente tem, no caso pode ser o CLI, que seria a linha de comando, né? Command Line, interface, linha de comando, que seria o Shell. Ou, no caso mais para servidor não tem interface gráfica, a gente usa no Shell. Ou no caso do usuário desktop, no computador aqui pessoal, que a gente tem o GUI, Graphical User Interface. Então aí sim é o modo que a gente vai trabalhar com o Linux. Beleza, então, e aí acima disso a gente tem os aplicativos, acima do Graphical User Interface. Como o Linux ele é independente da interface gráfica, não precisa, diferente do Windows, que é amarrado à interface gráfica junto com o kernel, junto com o kernel do Windows. No caso, o kernel do Linux aqui, ele pode ser só um CLI para você interagir ou um GUI, né, com Graphical User Interface. Por isso é que o Linux é tão legal e usado em servidores, porque ele não precisa da interface gráfica.
o Windows não ia caber na internet das coisas aí, ou né, na geladeira, no micro-ondas, instalar o Windows lá, porque a interface gráfica é amarrada com o núcleo do sistema. E então, o que acontece? No caso do computador doméstico, que a gente vai utilizar no desktop, existem várias que a gente chama de DE, que são ambientes de desktop environment, que roda em cima da camada gráfica. Então a gente tem o kernel Linux, que faz o hardware funcionar. Em cima do kernel a gente tem o GUI ou o CLI, né? Seria a linha de comando, ou a interface gráfica, no caso de computador doméstico. E acima disso nós temos o DE, que é o Desktop Environment. No caso do Linux, os mais comuns são o GNOME, que é o que a gente vai utilizar aqui no Ubuntu. O Ubuntu tem um GNOME como DE, só que é um GNOME personalizado pela equipe Canonical, que tem uns diferenciais do GNOME puro. E acima do GNOME nós instalamos as aplicações. Esse conjunto de pacote de software que vem o kernel. Eu fiz uma pausa aqui para dar uma olhada no meu gato. Tá? Acabou de passar correndo aqui. O gatinho não para quieto. E vamos lá, retomando o raciocínio. Então, aqui nós temos o kernel. Acima do kernel nós temos o Graphic User, o DE. No caso do Ubuntu, tem essa interface do Ubuntu, né? Que ela é o GNOME, mas com algumas personalizações da equipe da Canonical. Por exemplo, essa barra lateral aqui, que a gente chama de dock, ela não é padrão no GNOME. O GNOME não vem com ela, mas tem essa configuração e vem por padrão assim no Ubuntu. Existem outras interfaces, como por exemplo, existe a interface KDE, existe várias outras, KDE Plasma, tá? Várias outras interfaces de DE, XFCE, Deepin, são interfaces. E quando a distribuição, aí que vem o nome de distribuição, quando a empresa ou o grupo da comunidade fala, quero lançar um sistema operacional com o kernel Linux, ele pega o kernel do Linux, coloca, no caso de desktop, coloca uma GUI, né? E escolhe uma DE. A GUI seria o servidor gráfico. Nesse caso, o servidor gráfico hoje, no Linux, isso tudo que você está aprendendo aqui, pode ir anotando aí, são conversas que você vai ver dentro da comunidade. O servidor gráfico hoje aí é o Wayland. O Linux por muito tempo usou um chamado X11. E aí teve essa evolução para o Wayland. Está ainda em uma fase de troca, ainda existem distribuições que usam o X11. O Fedora, por exemplo, agora só usa o Wayland, que é o novo servidor que ele traz algumas melhorias aí. Bastante melhorias, aliás, mas aí é para um outro vídeo. E aí, em cima desse servidor, que é a GUI, né, Graphic User Interface, tem a DE. Então, no caso aqui, a Canonical escolheu o GNOME. E aí escolhe vários aplicativos para compor essa distribuição. Então a distribuição Linux nada mais é do que o sistema operacional completo para que você, usuário, utilize. Então nós temos distribuições várias. Fedora, OpenSUSE, Big Linux, Ubuntu. Para iniciar, para começar a conhecer, a gente vai usar o Ubuntu. Por trás da distribuição, usando o Bash, o Shell, a linha de comando ali, né, que seria o CLI, indiferente da distribuição, quando você aprende a usar a linha de comando, você consegue se virar em qualquer distribuição. Se você estiver usando um Arch Linux, você se vira. Se estiver usando um Fedora, um Debian, porque você entende a lógica de funcionamento. Claro que cada sistema operacional tem a sua particularidade, mas no geral você se vira com qualquer sistema. Por isso que eu recomendo lá no meu curso, no Linux Essential, o curso inteirinho é através da linha de comando. Então, desde o começo, quando você vem estudar comigo, você só vai ver linha de comando. E aí, de fato, você vai aprender a se virar em qualquer sistema operacional Linux. Legal? Bom, então vamos aguardar aqui, que ainda está fazendo o processo de instalação. Vou dar uma pausa e volto quando tiver concluído. Maravilha, pessoal! Concluiu a instalação, o Ubuntu está instalado, pronto para uso, continuar testando. Vamos reiniciar agora. E o cafezinho.
Vamos reiniciar, ele vai. A primeira inicialização dele tem uma pequena configuraçãozinha para a gente fazer. Beleza, já iniciou aqui. Uma atenção, quando você estiver instalando no seu computador, quando você terminar aqui, que vai desligar o computador, você tira o pendrive, senão ele vai voltar para o pendrive para retomar a instalação, né? E aí você, vamos lá, já está o usuário que eu instalei aqui. Eu fiz uma pausa aqui para esperar o rapaz que tá vendendo batata direto do produtor. E aí, eu moro no interiorzinho de São Paulo, tem umas coisas, tem essas coisas. E aí, coloca aqui a senha e vamos logar aqui. Bom, ele não veio configurado também da minha tela, a resolução de tela. Beleza, a gente vai configurar uma máquina virtual, então normalmente não vem mesmo. E aqui o bem-vindo, mas antes da gente ir pro bem-vindo, vamos arrumar essa tela aqui. Então vou colocar aqui monitor. Agora você olha que aparece que é monitores, ó. Já tá em português. Então já tá diferente aí, né? Já tá instalado, tá em português. Vamos colocar a resolução aqui desse monitor. Beleza, monitor configurado. Agora vem lá o bem-vindo ao Ubuntu. Tem um changelog para ver o que tem de novidade, né? Vamos pro próximo. Agora aqui é se eu quero habilitar o Ubuntu Pro. O que é o serviço do Ubuntu Pro? O Ubuntu LTS ele tem suporte já durante 5 anos. E se você quiser mais tempo, você pode habilitar o Ubuntu Pro, que aí ele fala aqui ó, que vai dar atualização de pacote de segurança até 2034, ou seja, vai ter muito tempo para usar. 5 máquinas para o uso pessoal são permitidas de graça para você registrar no Ubuntu Pro. Então, é legal habilitar. Vou aqui, ó, Enable Ubuntu Pro. Vou vir aqui no próximo. Ele vai vir essa telinha para você colocar a máquina, né? No Ubuntu Pro. Então ele tem aqui, ó, entre com esse código no site aqui. Então você vai clicar aqui no site. Vai abrir o navegador de internet. Para o link dele. Você vai precisar ter uma conta da Canonical. Se você não tem uma conta da Canonical, você vai ter que fazer. E aí você vem aqui, ó, login ou create account e cria uma conta, tá? Eu já tenho uma conta, eu vou logar na minha conta aqui. Loguei na minha conta, eu vou dar aqui yes, estou logado, tal. Eu já tenho uma máquina que eu estou utilizando, não sei se ele vai deixar. São 5, mas eu não sei quantas máquinas eu tenho, que eu já habilitei várias. Vou copiar isso daqui, colar aqui, ó, e vou submeter. Vamos ver se ele vai autorizar. Demorou um pouquinho, ele deu aqui o sucesso e aqui você pode ver, ó, Valid Token. Fecha aqui, próximo, vai pedir a senha do administrador, coloca a senha. Aqui, pessoal, na tela de ajuda a melhorar o Ubuntu, se você quer partilhar informação com a equipe do Ubuntu, né, informação de modo que não saia, dados sigilosos, né, não vai sair nada pessoal de você. E concluído aqui, já veio uma telinha aqui que ele encontrou atualizações aqui do sistema, atualizações foram disponibilizadas. Eu costumo dizer que um sistema seguro é um sistema atualizado, dá para a gente ver aqui em detalhes da atualização, né, bem bacaninha, quais serão as atualizações que serão feitas. Então, beleza, eu vou fazer as atualizações, vou clicar aqui em instalar agora, vai pedir a senha novamente do administrador, vamos fazer a atualização.
Pessoal, mais uma dica aí para vocês lá no site da minha escola, na certdash.com.br, tá aqui, né? Certdash aqui, ó. Você tem lá gratuito uma revista mensal do Linux. Se você quiser entrar lá, você faz o cadastro no site, tá lá na biblioteca digital do Tux, além da revista mensal, tem outros arquivos lá que são os arquivos que os alunos dos meus cursos entram para buscar material. Então tem uma apostila completa da certificação Linux. Tem bastante material lá de graça de arquivos PDF para você ler, né, no celular, no seu dispositivo móvel. Mês que vem agora, nesse próximo mês, já vai ter mais uma edição da revista. Vai ter uma entrevista, inclusive, com o Bruno, criador do Big Linux. Então, bem legal aí. Vale a pena vocês baixarem por lá. E aqui ó, tem os meus livros, ó, Certificação Linux. Quem quiser comprar o meu livro físico, para ter esse livro, na Casa do Código. Casa do Código, que é o lar aí de quem trabalha com tecnologia, os melhores livros de tecnologia são lá. Coloca Linux lá que praticamente todos os livros de Linux lá eu sou o autor. Beleza? E aí, terminou aqui, reiniciar. Coloquei reiniciar depois, vamos reiniciar agora já. Então, bora lá, reiniciar. Aliás, eu vou dar um overview aí sobre o Gnome, né? Eu fui lá no reiniciar, nem explica onde fica. Eu vou dar um overview, né? Mostrar de forma geral o ambiente para que vocês que estão iniciando aí não fiquem tão perdidos. É bem diferente do workflow do Windows, né, do modo de trabalhar, né, do Windows, mas ele é muito legal, sou suspeito em dizer, é bem superior no sentido de facilitar as suas tarefas, e eu vou mostrar isso para vocês. Bom, o sistema atualizou, reiniciou, tá tudo bonitinho para a gente começar a usar, então vamos lá. O que seria o menu iniciar do Windows, né? O menu iniciar, ele se encontra aqui no canto inferior esquerdo aqui, mostrar aplicativos. Quando você clica, seus aplicativos são mostrados aqui, igual, por exemplo, um smartphone, né? E aqui nessa parte você tem as múltiplos desktop. Esse ambiente inteiro ele é criado com a ideia de que a gente utilize múltiplos desktops. O que seria isso? Por exemplo, eu vou abrir aqui o arquivos. Então, abrir o arquivos, né, para ver os arquivos que eu tenho no computador, que seria como o Windows Explorer. E eu estou trabalhando aqui nos arquivos, organizando arquivos, e eu preciso abrir a internet. Eu não quero abrir o navegador de internet aqui, porque vai me atrapalhar aqui. Então, o que eu faço? Eu posso, aqui em cima, clicar, puxar aqui com a rodinha do mouse, se eu quiser, ir para outro ambiente, tá? Múltiplo desktop, e abrir aqui o navegador de internet. Então eu posso ter um programa em cada desktop. Então eu posso deixar rolando uma música no Spotify em um aqui, abrir em outro aqui, tá? Então isso eu posso fazer e ter vários múltiplos desktop. E aqui também eu posso movimentar, por exemplo, eu vou abrir aqui o navegador de internet, Firefox. E aí eu vou abrir o arquivos, abrir os dois no mesmo lugar. Agora o que eu posso fazer? Eu posso clicar aqui no múltiplo desktop, pegar o Firefox e arrastar ele para lá, para outra janela. Nota que quando você vai abrindo mais desktops. Ó. Tinha 2, agora tem 3 aqui. Eu posso trabalhar com esses 3 desktops. Vou fechar, fechar. Beleza? Bom, então primeiro passo aí a gente já viu. Nessa parte superior aqui a gente tem as configurações. Volume, configuração de energia, de conexão de internet, estilo escuro, ó, bem legal, né? Estilo claro, modo de energia, tá no balanceado ali, e aqui tirar um screenshot da tela, bem aqui, ó, fácil para tirar uma foto da tela, a carga da bateria, e aqui configuração, bloquear a tela, né? Bloqueia a tela. Uma questão de segurança, nunca saia da sua mesa sem não bloquear a tela. E aqui a parte de configuração. Então vamos abrir aqui o configuração. Na parte de configuração, esse daqui é o painel de controle. A primeira categoria que nós temos aqui é a rede.
já está configurado na cabeada. Se você tem conexão sem fio, você vai ver aqui. Eu vou mostrar isso na minha própria máquina, que também é Ubuntu. Então, vou minimizar essa daqui, ó. Vou mostrar aqui na minha máquina. Então, configuração, rede, olha lá, estou conectado. Ele mostra outras conexões aqui, ó. Vamos aqui em configuração, ó, rede, IPv4, blá blá blá. E também aqui, ó, embaixo sem fio, ó, eu consigo ver as redes para fazer a conexão do Wi-Fi, tá? Bem facinho, né? Existe alguns serviços de VPN já disponível para gente compatível aqui, ó, OpenVPN e tal, né? Proxy, se você usa proxy, você vai configurar aqui o seu proxy e não tem muito segredo. Aqui, configuração de Bluetooth, ele vai ver, vai detectar se tem algum Bluetooth, né? Aqui que você entraria para configurar, por exemplo, o seu fone de ouvido e tal. Ele está pensando aqui, mas eu não tenho nada de Bluetooth aqui, então tá ok. Em monitores, você vai configurar os monitores que você tem, eu trabalho com 3 aqui. Espelhar o monitor ou estender o monitor, as resoluções de cada monitor. Então, por exemplo, eu clico aqui, ó, na tela embutida, que é o meu notebook. Orientação dele, paisagem, retrato, resolução, tudo isso você consegue configurar aqui, inclusive a escala fracionária, né? Em som, é aqui que você entra para fazer a configuração do som. Ele permite, por padrão, você usar a super amplificação. Então, se você acha que seu notebook está com som baixo aí, ó, tem uma área de teste aqui. Front, right, left, front, right. Você pode usar a super amplificação, aumentar. Front, right, front, left. Para mim já fica estralando um pouco, né, no notebook. Aqui é dispositivo de entrada, o microfone padrão que você vai usar. Você vai mudar aqui os dispositivos. Ó, se eu quero usar o headphone, né, ou não. E energia, configuração de modo de energia, tem uma opção de economia de energia, funciona muito bem. Aqui é a parte de escurecer a tela, apagar a tela, economia de energia automática, né? Suspensão automática, ligado na bateria, 15 minutos, conectado eu deixo desligado, quando conectado eu não quero nunca que suspenda. Apagar a tela depois de 5 minutos, eu vou colocar aqui depois de 15 minutos, né? Que é o tempo que eu vou no banheiro e tal, não quero que apague a tela aqui, às vezes está fazendo alguma coisa que eu gosto de olhar. Multitarefa. Multitarefa, você pode habilitar esse canto ativo. O que seria o canto ativo? Você bateu o mouse, ó, que nem eu fiz ali, encostei o mouse, ó, bati o mouse ali, ele já abre para me trocar os ambientes desktop. Eu acho isso muito show. É aqui que o workflow do Ubuntu eu acho que se destaca. Então, bateu o mouse ali, você tem a opção de escolher. Bordas da tela ativa também eu acho muito legal. O que é a borda da tela ativa? Encostou na borda, relou no canto aqui, ele te dá a sugestão, ó, de você usar a borda. Como que você quer? Então, ó, ele vai colocar e vai te trazer outra opção ali. Então, bordas ativas eu deixo habilitado também. Espaço dinâmico, ou seja, cada vez ele vai abrindo mais áreas de trabalho. Você pode definir se você quer um número fixo, por exemplo, 4. Então agora só tem 4 para você trabalhar, né? Você tem 2 opções. Eu vou deixar dinâmico, que aí ele vai criando novas telas. Mas fica aí a preferência. 4 também é um bom número. Eu dificilmente vou usar mais do que 4 ambientes de desktop. Aparência. Na configuração de aparência você pode fazer as mudanças, mas agora aqui eu vou fazer pela minha máquina virtual. Eu não quero ficar mudando as configurações padrão, porque eu gosto de usar o básico no meu sistema. Então vou aqui na máquina virtual aqui. Aparência. Aparência, a gente tem as configurações de aparência, então você pode mudar a forma das cores do sistema. Por exemplo, o azul, mudou o ícone, né? Põe um azulzinho aí, laranja, vermelho, mais meio rosa, né? Então aqui você escolhe as aparências, o padrãozão dele é laranja, e eu gosto muito desse padrão, porque tem gente que não gosta dessas cores, eu gosto. Temos aqui a cor escura, claro, né? Você pode escolher aqui também em cima, né? Estilo escuro ou claro. Aqui você tem algumas opções de plano de fundo, né? De wallpapers. Lembrando que você também pode usar seus próprios wallpapers,
tem problema, que nem qualquer outro sistema, você baixa aí o seu papel de parede. Né? Vamos deixar esse daqui. E aí você pode vir aqui, ó, adicionar imagem, ele vai abrir a pasta aqui, você escolhe onde está a pasta e adiciona a sua imagem aí. Ubuntu Desktop, aí seria essa barra aqui lateral, o tamanho dela você pode colocar pequeno, normal, aqui seria os ícones, desculpa. Ícones na área de trabalho, pequeno, normal ou grande, né? Vou deixar normal aqui. Aonde ficam os ícones? Canto inferior direito, por padrão, canto superior esquerdo, canto superior direito. Então aqui é onde vai ficar os novos ícones aí. A dock, agora é a barra aqui. Vou ocultar a dock automaticamente. Então aí quando você maximiza, ó, ela some, né? Não gosto de deixar assim. O painel, painel modo estendido ou mais no cantinho aqui. Tem gente que acha mais bonitinho assim e ele vai se estendendo conforme a necessidade. Você define, né? Eu acabo deixando muito padrão. Depois de muito tempo usando, acabei gostando do padrão de tudo. Tamanho de ícones. Você pode diminuir lá o ícone da dock, né? Eu acho que 44 é um bom número. A posição, qual monitor que vai ficar a dock, né? Se você quer incluir volumes montados, ou seja, colocou um pendrive já aparece na dock aqui, ou como um CD que tem aqui e tal, né? Beleza, essas são configurações básicas que a gente precisa aí para começar a usar. Em aplicativos aqui ele mostra as configurações dos aplicativos padrão, que é outra opção legal. E aqui conforme você for instalando, por exemplo, instalei o Chrome, você pode definir se você quer o padrão para abrir páginas web, o Firefox ou o Chrome, né? E você muda os aplicativos que são padrões aí para abrir os sistemas. Uma opção interessante é contas online, que dá para você trazer a conta do OneDrive, que você usa para backup, ou do Google Drive para cá. No caso da conta do Google, você vai usar aqui conta Google, então entrar, vai precisar colocar sua conta aqui do Google, que você vai logar. Então eu vou colocar a minha aqui, apesar que a minha precisa de confirmação do celular para entrar, eu tenho uma outra aqui. Deixa eu ver, deixa eu ver se eu lembro dela. E também precisa da confirmação, eu estou sem celulares aqui. Tá, mas enfim, você logou, vai ficar disponível aqui no gerenciador de arquivos o acesso a esse... Deixa eu fazer uma pausa para pegar meu celular aqui para fazer bonitinho. Então vamos lá, vamos lá na conta Google. Vou logar aqui. Vou vir lá no celular. Logou, vamos dar um continuar, selecionar tudo, continuar. E que beleza, olha lá, já veio pra cá, tá habilitado aqui. Agora, ó, até apareceu aqui como dispositivo montado. Quando você vem em arquivos, membros aqui seria para abrir meu Google Drive, ó. Agora meu Drive tá por aqui, ó. Tá vendo? Não tenho nada nesse Drive aqui. Beleza? Então é assim que funciona aí para você adicionar essa conta. Ainda lá em configuração, se você quiser adicionar a conta do OneDrive, você vem aqui na opção Microsoft 365, entrar, você não precisa pôr nada ali, tá? E aí você se loga aqui com sua conta Outlook aqui, tá? Aí ele vai fazer a mesma coisa, vai adicionar. Então aqui ó, Microsoft 365, não coloca nada aqui, só entrar, tá?
Beleza? Aqui impressora, você vai adicionar uma impressora da rede, você vai adicionar a impressora, ele vai encontrar a impressora, ou se você USB, ele vai detectar aqui. É bem facinho, você clica em cima, adicionar basicamente. Legal, então esse é o básico aí. Agora, uma outra dica aqui é a gente buscar o atualizador de programas, né, para ver se tem atualização. Ele já viu aquela hora, eu vi que não tem atualizações, né? Para ele fazer as atualizações iniciais aí. Então, deixa eu carregar. Olha lá, atualizações, tudo atualizado, ele deu mensagem, né? Suporte a idioma. Suporte a idioma, normalmente ele encontrou que falta alguma coisa aqui, eu vou instalar para dar um suporte maior de idioma. Vou colocar assim aqui. Como eu fiz uma instalação mínima ali, né, padrão, ele veio sem o pacote LibreOffice, ó, o que seria semelhante ao Word, Excel, PowerPoint. Então a gente vai instalar alguns programas. Eu recomendo o OnlyOffice, uma versão bem bacana aí para o escritório. Então você vai vir aqui, ó, Centro de Aplicações. Em Centro de Aplicações, você vai escolher aqui, só basta você pesquisar os pacotes, né? Em gerenciador aqui ele mostra se tem software para atualizar, né? Aplicativo, você pode fazer a atualização dos aplicativos. E aqui vamos pesquisar o software. Então vamos pensar aqui, ó, OnlyOffice. Bom, o Ubuntu ele trabalha com dois tipos de software padrão para instalar. Um tipo de software é o pacote .deb, que seria .exe no Windows. É o padrão dele. Só que quando você vai buscar isso na internet, a gente vai instalar o Chrome da internet, você tem que saber a versão desse pacote. Por exemplo, não é todo .deb que vai funcionar aqui nesse Ubuntu, que é a versão 24.04. Existe .deb para outras distribuições de Linux, outros sistemas operacionais, como o Debian. Então não é o pacote do Debian não vai funcionar aqui, não é recomendável que você instale aqui, ou o pacote de outra distribuição. Além do .deb, existe o pacote padrão da distribuição hoje, que é o .deb, também o Snap. O Snap ele é um sistema que a Conectel criou que é mais seguro. Os pacotes eles funcionam numa sandbox, protegidas por uma ferramenta chamada AppArmor, que seria como um firewall. Então esses pacotes eles têm acesso limitado ao que pode fazer de alteração no seu computador, garantindo a integridade e a segurança do seu equipamento. Por isso que o Linux é tão seguro, não precisa da gente ter aí um antivírus rodando, por exemplo. Então, basta você tomar alguns cuidados que você vai ter um sistema muito seguro, muito tranquilo de se usar. Primeiro cuidado, só instalar aplicativos pela loja, Centro de Aplicativos. E pelo modo que eu vou ensinar aqui também, que dá para a gente colocar mais aplicações para instalar, ter mais um leque de programas. Primeiro, pesquisei aqui o OnlyOffice, ele vai me trouxe duas versões. Eu vou clicar nessa versão aqui, essa versão ele traz informação, muito bem, blá 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 blá. E aqui, canal, produtividade, vamos ver, a versão 8.2.1 e esse daqui 8.1.3, tá? Então ele trouxe duas versões aqui, você pode escolher, eu vou instalar essa daqui, 8.2.1, né, a versão mais nova. Ele traz um pouquinho, umas imagens, né, bem bonitinha a loja, né. Aí eu vou vir aqui e vou clicar em instalar, colocar simples assim, e aguardar o processo de instalação do OnlyOffice, que é a aplicação que nós vamos utilizar aqui. Beleza, pessoal, então olha lá, ele deu aqui abrir, né? A loja é bem fácil, basta você procurar as aplicações que você quer, tem categoria, tem uma área aqui em destaque, né? Produtividade, desenvolvimento. Apesar de que aqui em produtividade você tem alguns navegadores, como o Brave, é um navegador muito bom, eu utilizo bastante. Eu vou ensinar vocês a instalar, por exemplo, o Chrome ou o Edge, se você quiser, diretamente baixando o aplicativo, tá? Beleza, um aplicativo legal que eu acho interessante de instalar chama GDEB. Ó, GDEB Package Installer. Instala esse programa porque esse aplicativo ele é um instalador gráfico para programas que você fizer download do tipo .deb. .deb seria o .exe aí,
do Ubuntu, tá? Então, instala esse GDEB, que vai resolver bastante sua vida, sem você precisar recorrer à linha de comando. Apesar de que é muito legal a linha de comando, e a gente vai ver alguma coisinha de comando também. Só que eu vou mostrar pelo GDEB e depois eu mostro pela linha de comando. Então, a gente instala dois programas. Vamos instalar o Edge e instalar o Chrome baixando o programa. Eu não recomendo instalar software fora da loja, porque aí você já não tem a segurança. Nesses dois casos, o Chrome e o Edge, que eu vou instalar fora da loja, só para ensinar vocês a instalar esses pacotes, são sites confiáveis. Você vai baixar do Google, do Chrome e da Microsoft. Mas ficar baixando o programa .deb na internet não é recomendação. Não vai ser, você vai ter um sistema que pode ter furos. Porque esse pacote .deb é como um EZ, eu posso criar até script malicioso ali dentro. Então a loja te garante uma segurança, instalar programas da loja, tá? Beleza, instalamos vários programas aqui pela loja, tranquilo, instalei esse GDEB. Agora vamos baixar um programa .deb para instalar. Então, primeiro vamos baixar o Chrome. Chrome Download, né? Navegador Chrome. O site... Cadê o site do Chrome? Fazer o download do Chrome e instalá-lo. Cadê o site? Chrome Download Browser. Google Chrome. Aí, ó, essa é a tela de download, né? Fazer o download, você vai escolher aqui, ó, 64 Deb, ó. Aí ele fala, Deb é Ubuntu, nesse caso aqui, beleza. Né? Então, vou simplesmente aceitar e instalar aqui para fazer o download. Fez o download aqui, tá? Ele fez o download no Firefox, o padrão é fazer download aqui, ó, no diretório download. Como a gente instalou aquele programa chamado GDEB, botando lá direito aqui, ó, ele já apareceu, ó, abrir com instalador de pacotes GDEB. Então você vai abrir com esse instalador aqui, ó, é esse software gráfico que vai permitir você instalar programas GDEB. Esperar, ele vai dar umas mensagens que ele demora um pouquinho para carregar você quer esperar? Vai ter que esperar. Aí ele veio aqui, ó, pacote Google Chrome, todas as dependências estão satisfeitas, significa que o pacote vai ser instalado, ok. Tem mais detalhes da versão do sistema, tal. Vamos aqui, instalar o pacote, coloca a senha e aguarda o instalador. Provavelmente vai vir umas mensagens aqui, tá demorando muito esse software, porque o GNOME tem dessas daí. Instalando o pacote. Quando eu vim, você coloca lá, aguardar, esperar. Instalar, instalação concluída, ó. Até que me contrariou um pouquinho. Ó, não está respondendo, aguardar. Fechar. Então já instalou, ó. Olha lá o Google Chrome. Fácil assim, né? Aquelas pessoas falam, é difícil instalar programa no Linux. Não é difícil, só tem que saber como fazer. Beleza, isso foi com o GDEB. Agora eu vou baixar o navegador Edge, por exemplo. Só que a gente vai baixar um pacotinho .deb, só que vai fazer instalação pela linha de comando. Então vamos colocar aqui, ó, Microsoft Edge Download. Baixar o Microsoft Edge. Agora aqui a versão aqui, ó, para Linux, ó, Linux Deb. .deb, aceitar e baixar, tá baixando aqui, também vai vir para o padrão na pasta download, baixou, agora eu vou vir aqui na pasta download, só que agora, ao invés de eu instalar, poderia usar o GDEB, eu vou fazer pela linha de comando. Então pela linha de comando, você vai abrir o terminal de comando. O terminal, não precisa ter medo do terminal, ele facilita a vida. Vamos abrir, vou aumentar aqui o tamanho aqui, o zoom para ficar maior para vocês, ó. Tá? Então, exagerei um pouquinho. E aí, existem alguns comandos que você tem que saber, claro. Por exemplo, o comando, quando eu abro o terminal, eu estou aqui executando dentro de um diretório, estou num diretório. Como que eu sei qual é o diretório? Diretório pasta, né? Como que eu sei? É igual aqui, ó. Eu abri, eu estou na pasta pessoal, né? Que tem documentos, tal. Como eu sei qual pasta eu estou aqui? Eu vou dar um comando chamado ls. ls é para listar arquivos ou pastas.
No caso do antigo MS-DOS e tal, você tinha um comando chamado dir, que seria igual. ls, eu vi que eu tenho aqui, ó, área de trabalho, documentos, downloads, imagens, modelos, tal. Por quê? Porque eu caí exatamente nessa pasta aqui, pessoal. Então, os mesmos diretórios que eu estou vendo aqui, eu estou vendo aqui, certo? Vou até deixar aqui no canto para a gente ir vendo junto aqui, ó. Mesma coisa que a navegação. ls. Agora eu quero entrar aqui em downloads, né? Fazer isso daqui. Dá 2 cliques e entrar aqui, pela linha de comando. Então, vou fazer cd. cd é change director, ou seja, entrar num diretório. cd downloads. Eu vou escrever, ó, download do jeitinho que está ali escrito. E existe uma tecla que me ajuda a preencher quando eu estou digitando, que é a tecla Tab. Então eu coloquei o D, apertei Tab, ó, ele já vai preenchendo, tá? Beleza. Agora olha onde eu tô, ó. Eu tô dentro do meu, esse daqui representa o meu diretório pasta pessoal, download, tá? Aqui eu tenho 2 arquivos. Então vou dar ls, ó, os 2 arquivos aqui, ó. O Google Chrome e o Microsoft Edge, né? Os 2 arquivos que estão aqui dentro. Agora eu vou instalar esse Microsoft Edge. O comando para instalar é um comando que eu tenho que executar como administrador. Todos os comandos que eu vou executar no meu Linux como administrador, eu tenho que executar um comando chamado sudo ou sudo. Escrever sudo significa que eu vou executar esse comando como um administrador do sistema. Então sudo, o comando para instalar é apt de pacotes aí, espaço install, tá? Agora eu vou rodar apt install e o nome do pacote ali, ó, Microsoft. Só que eu poderia rodar, colocar o nome do pacote, selecionar aqui, colar aqui que ele vai funcionar, ó. Aí vai pedir a senha. Não funcionou, não deu certo aqui o nome do pacote, porque ele não encontrou esse caminho do pacote. Então o que era isso que eu achei que ia acontecer. Bom, beleza. A gente vai fazer de uma outra forma aqui, é bom que vocês aprendem. Como eu disse, eu não edito o vídeo. Vamos limpar a tela com o comando clear. E vamos de novo, mesmo comando, sudo apt install. A única diferença é que nós vamos pôr um ponto barras. Esse ponto barra significa o programa está dentro desse diretório que eu estou aqui, ou seja, dentro do diretório download. E aí sim, a gente vai colocar agora o Microsoft, né? Apertei o M, ele já detectou que você dá um tab. Olha lá, Microsoft Edge, blá 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 blá. Esse é o comando para instalar programas via linha de comando. Eu precisava abordar isso num curso inicial? Não, você viu que o GDEB dá para instalar. Mas para mostrar para vocês que não é um bicho de 7 cabeças. E às vezes o cara tá ali digitando um comando e você fala, nossa, Linux só pela linha de comando? Não, mas a linha de comando facilita. E se você quer de fato aprender Linux, uma vez que você vai aprender na linha de comando, vai perder no meio da linha de comando, você vai conseguir trabalhar com Linux, vai entender mais a estrutura de arquivos e gestão de pacotes. E ela é bem informativa. Por exemplo, ele falou aqui, ó, na hora de instalar, o tamanho do arquivo, ele falou o que ele estava fazendo e beleza, fez a instalação. Uma dica, né? Lá, eu volto a dizer, vai lá fazer o meu curso, entra lá sem compromisso, que tem gratuito lá, um curso de linguagem de programação Shell, para você aprender a criar scripts. E aí você vai entender por que facilita scripts. Ó, instalei. Agora, se você clicar aqui, você vai ver que está aqui, ó, Microsoft Edge. Então, esse eu instalei através da linha de comando. E aí, o navegador Edge, aí, beleza. O que é o Shell Script? Digamos que eu tenha 50 programas para instalar dentro de uma pasta ali, pacotes.deb, né? Digamos que eu tenha, beleza? Tá aí o Microsoft Edge. Eu tenho 50 programas ali para instalar e eu teria que vir na linha no modo gráfico, ficar clicando em cima de cada um aqui, abrindo com o GDEB e instalando 50 programas. Com o terminal, eu posso criar um script, porque o comando que a gente usou, né? O comando que a gente usou para instalar foi lá o comando sudo, né? Dentro lá do download. A gente simplesmente usou o comando sudo apt install.
ponto barra o nome do comando, certo? Então a gente instalou assim. Se eu tivesse 50 programas .deb aqui dentro para instalar, olha como eu poderia fazer. Sudo apt install asterisco, porque significa qualquer nome que termine com .deb. Isso daqui, ó, ele já vai procurar todos os programas e sair instalando um por um. Ó. Nesse caso, posso pôr até um ponto barra aqui, ponto barra asterisco.deb. Nesse caso, o ponto barra é para falar que é do diretório lateral, tudo que terminar com .deb. Ele veio aqui, ele falou, ó, já está instalado, já está instalado. Então isso daqui, esse simples comando, eu instalar 50 programas aí no meu computador que eu tivesse baixado .deb, por exemplo. Viu como a linha de comando ela facilita? Então, o meu curso, quando você aprende comigo, você aprende a linha de comando facilitar a sua vida. Você se torna um administrador do sistema com otimização. Essa é a vantagem da linha de comando. Então, para quem tem essa dúvida em dar para que digitar comando no Linux, eu dei um exemplo simples, rápido e de nível muito fácil para que a linha de comando é importante. Bom, pessoal, nós vamos encerrando por aqui. É um vídeo introdutório, um guia completo, eu falei 1h25, eu acho que está bastante tempo, tá bacana. E a gente, eu preciso que vocês comentem esse vídeo, deixem um comentário, qualquer assunto aqui no comentário para o vídeo viralizar aí. E se viralizar é difícil, né, esse conteúdo de Linux, mas para que mais pessoas chegam até o Linux. E se você curtiu, quer aprender mais de verdade, vem trabalhar com Linux, eu te recomendo. Entra no meu site searchbash.com.br. Professor, mas como que eu vou pagar lá? Dá para pagar no Pix, dá para pagar no boleto bancário? Eu brinco com a minha esposa, eu fiz uma facilidade que o cara dá para pagar com a marmita, dá para pagar com o Vale Refeição. Pô, pessoal, só não estuda quem não quer, né? Então, até a próxima. Fiquem com Deus. Fica a dica aí.